Olá pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Runime, o terceiro episódio que vai tratar sobre residentes. Aqui quem fala é o Thiago Martinez, estou como host e novamente aqui com Alcides Martinhago, advogado e contador especialista em advocacia para médicos, seja bem-vindo. Obrigado. E o Eduardo Amado, médico nefrologista, mestre e doutor em ciências da saúde com foco em medicina, um estilo de vida. Seja bem-vindo, Eduardo. Boa tarde, Thiago. Obrigado. A gente está tratando aqui uma história mais cronológica, né? O primeiro episódio foi você, novo médico, está saindo da faculdade, o que precisa fazer antes de entrar no mercado de trabalho. Você entrou no mercado de trabalho, qual que é o próximo passo? Residência, network, começar a se posicionar como profissional. E a gente vai trazer nesse episódio você saindo da residência, né? Eu tô deixando de ser residente, estou na residência, então eu vou ser especialista, mas antes de a gente falar a saída, eu queria que o Alcides trouxesse um pouco mais o direito médico para os residentes. Quais os deveres e direitos que esses residentes têm e como eles podem recorrer a isso durante aí o período da residência e após a residência, né? Legal, Thiago. Muito obrigado pelo convite. E vamos falar um pouquinho. Eu vou falar as partes, os deveres, né, que são um pouquinho ruins, e depois falar sobre alguns benefícios que os residentes têm também. O residente ele tem que entender que ele está fazendo uma pós-graduação. Ele é um estudante ainda. Porém, ele não é mais interno. Ele tem um CRM e ele é médico. Por ser médico, ele tem responsabilidade em todos os atos que ele for colocar a mão. Então, se ele for fazer uma cirurgia ou se ele estiver na clínica, tudo que ele colocar a mão, ele tem responsabilidade. Logicamente que o preceptor dele tem responsabilidade sobre o residente. Então, o preceptor ele não pode abandonar o residente de forma alguma, tem que trabalhar 24 horas em cima dos seus residentes. E o residente, se acontecer algum problema, ele vai responder. Provavelmente, no episódio passado, a gente até comentou que quando há um processo, normalmente o paciente coloca todos os envolvidos. Todo mundo que está no prontuário vai no meio. E é muito comum o residente estar no meio. Quando ele foi assistido pelo preceptor, o preceptor mandou fazer, ele fez. Claro que se acontecer algum problema, vai ser o preceptor ou o hospital. Agora vamos pensar quando aquele residente toma o risco. Né? Ele chega um paciente para ele. Ele tem a conduta médica. Ele tem a conduta médica e fala, cara, meu preceptor não está aqui, eu acho que é isso, eu vou fazer isso. Então ele vai ser responsável. Então, eu vejo muito questionamento de que o residente é de boa, o residente não tem problema, não vai dar nada. Né? Não. Vai, com certeza, ter um pouco menos de responsabilidade, mas tem responsabilidade. Até vou jogar, antes de falar sobre os benefícios, jogar para você, Thiago, que foi no meu escritório um cliente recentemente, que ele entrou na residência, ele paga o FIES, então ele está praticamente, entre aspas, quebrado, né, segundo ele, e ele está muito preocupado. Ele fala, cara, eu vou para a residência, passo mal com medo de cometer uma cagada e acabar com a minha vida logo no começo e eu não tenho dinheiro para pagar um seguro, né? Você acha que é válido pagar um seguro já no início da carreira? Como que funciona? Eu falava, há 8 anos a gente está no mercado, ia para várias faculdades e eu falava que tinha 3 coisas que o médico tinha que, antes de sair da faculdade, já se preparar. E 2 coisas uma coisa era antes, você abre a empresa antes, quando você tira o CRM e depois faz o seguro. Né? E por que um seguro ele se torna importante? Porque o cara vai ter paz na vida, no mínimo, para conseguir, falar assim, cara, eu não vou sair devendo, né? Porque o risco é maior quando a pessoa sai ali, seja da faculdade, que ele vai começar a atender como clínico, ou também como especialista, ou durante a residência. Então, é um instrumento, ele serve para isso. Então, você está pagando, é um serviço que vai te auxiliar. E aí entra um pouco, dá até para o Edu comentar, cara, o médico passa por várias angústias, né, durante a formação dele, e na residência ela é uma relevante que ele está ali estudando, mas ao mesmo tempo ele está executando a medicina, e ele tem responsabilidade, e também ele está falando, cara, como que eu vou ser um especialista lá na frente? E como organizar a vida e a saúde mental para que consiga
fazer a residência bem feita, né? E aí, se puder compartilhar como que o residente pode tratar o período de residência. Não, tranquilo, só deixa o Alcides ver os benefícios, porque senão os residentes vão ficar loucos, né? Não, vamos... sem estratégia. Só responsabilidade, Você joga aquilo lá, depois a pessoa fica na cabeça e volta fechando. Então lá, os residentes têm 0 benefício. Beleza, agora eu falo. A não ser aprender. Mentira. Tem um benefício muito comum que são para todos os residentes médicos, que é o auxílio moradia. Então, o médico ele recebe a bolsa e o hospital deve oferecer um local para ele morar. Então, se o médico está realmente em uma situação vulnerável, difícil de se manter, então o hospital ele deve oferecer um local para que esse médico consiga morar. Não se confunde com o alojamento. Tá? Não se confunde com o alojamento, que é quando ele vai dar o plantão, ele pode dormir. Não, é um local para ele morar. Uma casa ali. Normalmente é isso que acontece. Né? É isso. Eles locam uma casa, ou tem uma casa própria, o hospital, e ele pode morar lá. Então, esse é um benefício que o residente médico tem. Mas todos os residentes têm esse benefício? Todos os residentes médicos têm esse benefício. Todos os residentes médicos. E é em valor, em dinheiro? A lei especifica que o hospital tem que fornecer um local. E aí, o que eu aconselho o residente a fazer? Ele ir até o Coreme, né? E perguntar se ele precisa daquele local, perguntar se existe e, se não existir, notificar o hospital pedindo que seja revertido em dinheiro. E aí vai depender do hospital se ele vai poder pagar ou não. Tá? Um outro benefício seria a carência estendida. Já é para o residente médico que tem o FIES, que é o caso desse que eu comentei agora há pouco, esse cliente nosso. A parcela dele é R$ 2.800 e ele recebe líquido lá, vamos colocar R$4.000, um pouquinho menos. Então, mais o custo de vida ficou fora do comum. Algumas especialidades que são denominadas como prioritárias pelo governo têm a possibilidade de carência estendida, que nada mais é do que a suspensão das parcelas do FIES. Então, o médico que estuda, faz a residência nessas especialidades prioritárias, ele vai conseguir suspender as parcelas durante toda a sua residência. Então, já dá mais uma folga para ele. Então, esse é um benefício muito bom para o residente médico. Uma outra situação que é nova, né, a gente teve agora a pandemia. Então, os residentes médicos eles trabalharam na linha de frente mesmo da Covid. Eu vejo clientes nossos, até amigos meus, que faziam ortop e ele não viu mais nenhuma cirurgia. Acabou a cirurgia, ele foi lá para frente para ajudar. E o governo ele bonificou esses médicos com o Brasil Conta Comigo, um programa do Brasil Conta Comigo. Assim, bonificou, ele deu R$500, R$600 a mais por mês para eles. Não seria, não é nessa bonificação. Mas esses residentes que trabalharam no Brasil Conta Comigo, trabalharam na linha de frente da Covid, eles podem requerer na justiça, não administrativamente, um bônus de 10% quando ele for fazer o R+. Então, quem está... estou fazendo a minha especialização, quero fazer um R+, ele pode requerer na justiça para que ele consiga aquele bônus do Provab. Provavelmente você já deve ter ouvido falar. Então, ele tem essa possibilidade de esse desconto. Era como se fosse assim, ele tem um bônus de pontos. Bônus de pontos. Então, ele vai fazer a residência R+, ele trabalhou no Covid, fez clínica médica e vai fazer um R+, em qualquer outra especialidade. E ele trabalhou no Covid e logo ele tem um bônus semelhante ao Provab. Isso. Existe um entendimento dos juízes de que ele tem esse bônus semelhante ao Provab. Colocando no cálculo fácil aqui, se o colega que não tem esse bônus tirou 98, você tirou 90 e tem esse bônus, você vai conseguir passar aí. Então, assim, é uma oportunidade única, porque praticamente todos os residentes... E a diferença normalmente é sempre pequena. É de 2 pontos, né? Então, assim, não sei se é bom ou se é ruim, eu estou querendo dizer que existe. E se existe, provavelmente o seu colega vai buscar um advogado para fazer isso. Então, já saiba que você vai ter que estudar 10 vezes mais que ele para não perder. Então, já estuda essa possibilidade, verifica com alguém de confiança de você também colocar seu nome na lista do Provab.
E acho que Isso tem é o algo- caso também do cara do abatimento FIES, né? Ah, é. Que complementa as pessoas Isso. que não é somente para residente, que é quem trabalhou na... tem esse abatimento do FIES que é o, vamos É o dizer assim, principal, né? querendo ou não, é o principal e eu estava me esquecendo dele. O abatimento do FIES nada mais é do que o governo criou para quem trabalhou na linha de frente da Covid entre março de 2020 e março de 2022, ele tem direito ao abatimento do FIES de 1% a cada mês trabalhado. Então vamos colocar. O residente ele não trabalhou 24 meses, tá? Então quando os residentes chegam lá para mim e falam, cara, eu trabalhei 24 meses. Não, eu sei, mas efetivamente, vamos ser honestos aqui, efetivamente, quanto tempo você trabalhou na linha de frente? Eu trabalhei 12 meses. Então, você teria a oportunidade de ter 12% de desconto Do saldo devedor. do saldo devedor. Então, quem tem lá um saldo devedor de R$500 mil, vai conseguir quase R$60 mil de desconto no seu saldo devedor. É um excelente desconto para que a gente sabe que é árduo demais esse pagamento desse FIES. Show. E voltando para você, o Alcides falou dos benefícios, foi bom ele colocar porque tem bastante benefício, né? Não é só Não é parte ruim, né? Então a escravidência não é tão ruim, não. Não é Tem só alguns trabalhar direitos, né? no Natal e no Ano A Novo. gente vê uma mudança, né, de temporal, assim, 10 anos atrás era inimaginável ter isso tudo. O que você tinha? Residentes. Você tinha um pão lá Não, e tinha- um chá quente para você. E os residentes que vieram antes de mim, 10 anos antes de mim, menos ainda, assim, né? Então, é interessante, eu acho que eu não vejo, assim, na prática, eu não vejo tudo isso, mas talvez por falta de conhecimento. Então, por isso que é sempre importante trazer, né? Com relação à residência e a preparação depois para a especialidade que ele vai seguir para frente, né? Tem alguns pontos importantes, assim. O residente, lá atrás, morava no hospital, ficava em plantões, assim, não tinha carga horária, eram plantões muito árduos e... Vivia dentro do hospital, né? Vivia dentro do hospital e ainda quando tinha uma chance, ainda dava plantão fora, né? Então... Puxa, eu lembro na minha residência lá em Londrina, a ortopedia era uma coisa sobrenatural, não sei se ainda é assim, mas eles faziam 36 por 12, né? Então era 36 horas trabalhando e 12 descansando. Era o inverso do que É o inverso da lei trabalhista. E daí alguns, quase todos, ainda davam plantão nesses outros 12. Então você acabava meio que morando no hospital, dormindo lá, e emendava a cirurgia. Então era uma coisa sobrenatural. Tem caso até... colegas da minha esposa que saiu, isso não formou, né? Pegou ali, locou um carro e saiu dando plantão e morando dentro dos hospitais. Ia de um plano de atendimento ao outro e fechou a casa, Não né? precisava nem de auxílio Entregou a moradia casa, daí. nem literalmente vivendo dentro do hospital, né? Então, teve uma mudança que foi benéfica, no sentido de hoje os residentes eles são mais calmos nesse sentido. Mas que também é aquilo, né? O pêndulo também não pode passar de um ponto, né? Então não pode ele tentar se tirar toda a responsabilidade. Não, estou tranquilo, eu nunca vou receber um processo na vida porque é o meu preceptor que é o responsável e eu não vou nem assinar aqui a receita porque eu não quero processo. Então, acho que tem que ter essa linha de corte aí, né? Mas eu vejo com muito bons olhos assim, essa não desvirtuação no sentido de você trabalhar, né, igual um louco, você estudar pouco durante a residência, porque isso daí acabou com que os médicos, né, ficassem mais estressados, mais preocupados, assim, adoecessem mais, uma mortalidade maior no futuro. E eu, estudando medicina do estilo de vida, eu vejo que é muito aplicável para nós mesmos, assim. Então, todos os conceitos... E é engraçado... Acho que o primeiro paciente seu é o médico, né? Exato, é engraçado nas turmas, assim, o quanto que parece uma sessão de autoajuda, assim, com o pessoal meio que espiando as próprias culpas, assim, durante as aulas. E tem muito caso, assim, das pessoas não é automedicar, porque ele é médico, mas um excesso de medicação, seja para tomar algo que vai aumentar a produtividade ou para dormir, esse estilo de vida aqui? Então, hoje tem muito, assim, né? Na
na faculdade, esses dias a Letícia trabalha comigo, ela perguntou para os alunos, dentre eles, ali devia ter uns 10 na sala, 8, 10, quantos tomavam algum remédio ansiolítico, né, para diminuir a ansiedade. E ela disse que cerca de 90% toma ansiolítico. Então, uma coisa assim que extrapolou um ponto, né? É uma geração mais medicada, mais ansiosa, mas aí eu acho que a gente tem que trazer para um pouco, assim, acalmar um pouco, porque senão você não consegue tratar o paciente, né? Então, é isso que pontua muito essa questão de medicina do estilo de vida e que é importante. E outra coisa, né? Eu estava conversando sobre isso com os alunos recentemente, né? A importância do sono adequado, de você fazer dieta, de você fazer exercício físico, de você não abusar de substâncias, né? Eu nunca pensei que ia fazer academia por saúde. E agora eu faço. Está fazendo. Tô fazendo, faz quase 2 anos seguidos. É uma fisioterapia, assim, mas não tá, não é aquela coisa, tá vendo que não tá dando mas eu faço, né, gente? Qual que é a academia pra gente não passar lá? E eu nem posto, né? Mas é exatamente isso, assim, e eu falando sobre isso e eles questionando, mas isso aí é meio charlatanismo, né? E gente, olha que coisa doente, né? Que a medicina se tornou uma... Trata a doença, mas não trata a saúde, né? É medicação, é o paciente doente, é você deixar de lado a saúde então tem que resgatar isso, né? E vai acontecer isso. Naturalmente já está acontecendo. Acabou o dinheiro, população muito idosa, então você vai ter que cuidar da saúde, porque você não vai cuidar de todas as complicações que a gente está tendo com o envelhecimento. Você orientaria assim, o residente que está no último R dele e R+, saindo, vai para o mercado de trabalho e pensando que ele vai ter várias decisões a tomar, como ele fazer de uma forma saudável, né? Pensando nisso. Primeiro, né, pensando na especialidade de você já estar na residência, você vai escolher uma especialidade que você vai seguir, algumas coisas são importantes. Por exemplo, eu quero morar na cidade X, por algum motivo. Isso é fundamental. Escolher onde vai ficar. Exato. Aí, a partir disso, ou você já fazer uma residência lá, mas vamos imaginar que não tem uma residência, você fazer um estágio lá, você conhecer as pessoas que estão nessa área atuando já lá, para ver se é isso mesmo que você quer e também para ficar conhecido, né? Para você já ir se habituando. Então, acho que isso é porque, às vezes, eu vejo o cara tem uma formação excelente, foi para a USP e fez no HC top do top, assim. Mas daí ele quer voltar para Londrina e ele não conhece ninguém em Londrina. E, às vezes, ele volta, ele se frustra, porque em Londrina você não vai ter as coisas da USP. E também ele não é conhecido, ele é mais um. E só vão contratar ele se estiverem precisando. Às vezes a gente acha, não, a gente vai fazer não sei onde e vai ser contratado, certeza. Meu currículo que vai ser contratado, não, né? Puxa, aí você cai no mercado de trabalho, né? E daí você vê que não é assim que funciona. Tá precisando? Talvez te contrate quando você estiver concorrendo com outro. Não tá precisando? Então isso daí é meio cruel, mas acontece. Então não adianta se iludir. Tem que criar isso antes de se formar, né? E tomar conta da saúde. E acho que a gente não pode se descuidar, porque se descuida facilmente. De virar a noite do plantão, de ficar estressado, de não dormir direito, de aí com tudo isso daí ficar mais ansioso e abusar de substâncias. O índice de médico alcoolista é muito mais do que parecido com... Eu conheço vários, policial. Eles gostam de um vinho, de um uísque bonito. E o abandono da residência também. Eu não sei se você já percebeu isso, acontece com os seus alunos, mas ali no escritório, como a gente atende bastante residentes na questão da suspensão das parcelas, volta e meia, um vem falar pra gente, pô, abandonei, não dei conta, eu tô muito estressado, tá ficando louco e não vou trabalhar aqui mais de boa para ganhar meus 5 a 10 mil reais e depois eu vejo o que eu faço. Eu vi uma mudança na geracional, né? E quando o Eduardo fala de 10 anos, eu vejo três grupos, né? Os mais antigos, que já tem tá consolidado, a galera que já faz uns 5 a 10 anos, e depois uma geração mais nova, elas são muito diferentes, os objetivos de vida são muito diferentes. E aí tem um descompasso entre o que é a medicina e as gerações, né? Porque você mistura tudo no mesmo ambiente e a forma... Quem é o chefe é o cara de 50 que viveu uma forma de residente
e outro, a geração mais nova, acaba tendo essa dificuldade. E aí o que eu olho mais, que é o que o Edu trouxe, é entender a realidade, né? Você que está ouvindo aqui, talvez você esteja na residência ou está entrando numa residência, você tem que entender como funciona o mundo e o contexto, né? Porque não adianta a gente simplesmente querer que as coisas mudam só porque a gente quer, né? Então é uma ilusão. Então, a partir do momento que a gente entenda, funciona desse jeito nesse lugar, então, beleza, adequa aquele jeito e é isso que a gente tem para hoje, né? Mas uma coisa que as pessoas sempre falam a residência tem data e hora para terminar, né? Uhum. Então, é um tempo necessário e muito importante que vai definir os próximos dias. Então, quando às vezes a pessoa deixa uma residência, ela está deixando às vezes 1, 2 anos ali que vai mudar totalmente a vida dela, pensando no curto prazo e deixando um longo prazo, entendendo que vai ter mais de 500 mil de médicos, a maior parte clínica geral, que aí vai ficar difícil mais para frente. Quando a gente pensa nisso, que é organizar a vida de um aspecto de saúde e da especialidade também, a gente começa a olhar assim, eu vou sair, definir o lugar que eu vou morar, definir como eu vou me colocar no trabalho e tudo mais. Então, basicamente, a sua estrutura de carreira ela já está fundamentada. Então, você já tem uma lógica do que você está fazendo. E aí é onde eu coloco o melhor momento para você começar a fazer o planejamento financeiro. Antes, estou fazendo plantão, estou correndo atrás, vou juntar um dinheiro para fazer residência. Eu não acho o melhor momento para você construir aposentadoria, muito menos gastar desenfreadamente, como a gente falou nos outros episódios. Mas depois que você define para onde você vai, aí é fundamental você construir o que eu chamo de independência financeira. Uhum. Porque se você vai trabalhar como PJ ou vai trabalhar, seja que você está lá como concursado ou qualquer coisa, uma certeza que tem é que não vai ter aposentadoria para todo mundo. Expectativa de vida aumentando, menos pessoas vai estar trabalhando, a pirâmide, isso a gente aprendeu lá em geografia, né? A pirâmide etária mudando, naturalmente a gente vai ter menos dinheiro para pagar a aposentadoria. E aí você vai aumentar a expectativa de vida. Então, se você não pensa agora na construção de uma forma consolidada, você perde o tempo. E o tempo ele não volta. Então, a diferença entre você começar hoje e começar daqui 10 anos, não quer dizer que você vai ter que dobrar nos outros 10 anos. É muito maior. Porque os juros compostos vai aumentando sua reserva. Então, se fosse pensar assim, uma combinação de olhar assim, os direitos que eu tenho dentro da residência, como eu me projeto para o mercado de trabalho, que foi o que o Eduardo falou, um terceiro ponto se preocupe com a sua saúde financeira no dia 1. Porque se você seguiu a lógica de sair da faculdade, entrar na residência, você continuou um tempo mais lascado, né? Na faculdade já não tinha nada, na residência também não. E aí você vai entrar e já vai ganhar muito mais do que um clínico geral, possivelmente. Então, aquilo lá vai brilhar nos seus olhos. Então, se aumentou seu prazo, se antes você tinha ficado 6 anos estudando, você ficou mais 3 ou 4 anos fazendo a residência, então você ficou 10 anos, você vai receber, você vai querer consumir desenfreadamente. E aí pode acontecer na casca de banana, que era sair da faculdade, comprar uma BMW um apartamento, você vai ter uma tendência muito maior, porque os especialistas eles têm maior probabilidade de estar desse jeito. E aí você tem que decidir se você vai penalizar seu eu futuro do eu presente. Tudo aquilo que a gente consome de forma precipitada e proativamente, naturalmente vai faltar mais lá na frente. Então, isso é um ponto muito importante, planejamento financeiro logo antes de sair. Porque depois que você recebeu o dinheiro, você nunca vai conseguir guardar o dinheiro depois que cair dinheiro na conta. Você tem que, antes de cair, falar, cara, eu vou fazer isso porque isso vai te dar disciplina para você construir a sua independência. E falando de um aspecto mais geral, e a gente já meio encaminhando para o fim aqui, que esse episódio é um pouco mais tranquilo, mais curto, o que vocês... a pessoa saiu, fez saiu com diploma de residente, vai atender a um paciente, vai montar a clínica dele ou vai atender numa outra clínica. Que cuidados que ele tem para ele atender? Porque existe uma diferença bem grande, gente, de você atender dentro do hospital e você atender aquilo que você está colocando o seu nome como prestador de serviço, né?
Então, porque às vezes o hospital, quando a gente falou, o residente vai ser rolado no processo, colocado o nome no processo, mas quem vai receber a intimação vai ser o hospital. Mas tem um lado que ele vai se tornar especialista, ele vai começar a prestar o serviço. Com certeza. E aí tem outros cuidados para tomar. É muito importante, quando você se torna especialista, entender, você se torna um empreendedor. Você é uma empresa. Mesmo você querendo ser médico, você é uma empresa. Então, se você estuda, você tem que ter um suporte ao seu lado de alguém que vai te ajudar. A primeira coisa é entender sobre prontuários que você aprendeu na residência, a preencher de uma forma. Então, aquele prontuário que você está aprendendo na residência, você está aprendendo. Aproveita ao máximo. Aproveita e faça bem feito. Faça bem feito, porque depois você não vai ter que reestudar isso de novo. Não vai ter que comprar um curso de R$ 197 que vai te ensinar em 24 horas fazer um prontuário. E também nós temos o termo de consentimento livre e esclarecido para todos os médicos que vão fazer procedimentos, onde ele tem que informar para o seu paciente quais são os riscos. Isso são pequenos e desde pequenos procedimentos, sei lá, a pessoa tem que fazer um ponto numa mão, qualquer coisa. Vamos simplificar em caso. Vamos pensar assim, nem em caso. Existe algum risco de dar algum problema? Existe. Se você tiver com o termo de consentimento, vai ser melhor para você se defender de uma eventual ação? Vai? Então você tem que ter o termo. Vou só dar um ponto ali no pronto-socorro, naquela correria, talvez não tenha vou ali, vou retirar uma verruga aqui. Não, eu como advogado vou falar para você fazer em todos, né? Mas a gente tem que ter o bom senso de que não é esse o negócio. O termo de consentimento, vamos pensar que você atendeu essa pessoa na clínica, ela foi fazer exames, nisso você já explicou para ela como que funciona mais ou menos, e aí depois você vai apresentar quais são os riscos que ela vai ter de ou fazer um procedimento com medicamentos ou um procedimento cirúrgico. E ela vai ter que assinar. E aí, então não está tão relacionado ao que você faz, mas os riscos que podem ocorrer. Então, no fim das contas, o médico sabe, vai ter risco de acontecer A, B, C, D, usa o termo de consentimento. Perfeito. E o que eu vejo, se você colocar no Google lá, termo de consentimento livre esclarecido, CRM, ele te dá um modelo de termo. Só que aquele modelo ele tem 2 páginas. Ele funciona? Pode ser que sim, mas a gente verifica que se pegar bons advogados contra você, ele vai ser nulo. Podem anular aquele termo, porque ele está muito genérico. O termo certo é um que o paciente ele vai assinar em pelo menos uns 10 lugares. Então, você concorda que você pode correr o risco de ter dor de cabeça durante 7 dias? Assina. Pode se semelhar, assim, se não for muito elaborado, como se fosse aqueles contratos de adesão de telefonia, que eles são muito frágeis. O contrato de adesão você não pode alterar, né? Agora, você vai ler. Qual que é o contrato perfeito, né? Um que você lê e a pessoa assina sobre aquela particularidade. Lê mais um pouquinho, ele assina, então você tem tudo. Ele não assinou por adesão, exatamente o que você está falando. Ele não assinou por adesão, foi lá só fez um rabisco no final, porque senão a pessoa pega lá um monte de folha, né? Assina aqui para mim, assina aqui para mim, assina aqui para mim. Então é para você passar o passo a passo. Então é muito importante ter isso. Vai evitar de muito de você ter um problema. Se você tiver, não é que vai evitar o problema. Mas se você tiver um problema, você vai estar respaldado. Então, eu acredito que seria... Isso no hospital tem, né? Eu fui fazer uma cirurgia uma vez, eu falei, estou assinando minha sentença de morte aqui, né? Fui lendo, vários lugares assinando, falei, caramba, eu não vou sair vivo daqui, né? E é exatamente isso. Eu também fui fazer cirurgia da minha perna, que eu rompi os ligamentos. O médico não conversou comigo nem um minuto, chegou no hospital, na hora de entrar, eu fui lá, assinei, porque foi a secretária que me deu. Esse termo, eu quero dizer para vocês que ele é inválido. Porque o médico ele tinha que ter conversado comigo, falado sobre os riscos. O médico tem que explicar anteriormente. E foi a secretária... Não é o problema, não é a secretária tomar a assinatura. Mas não ter explicado. Não ter explicado. Então, em uma eventual ação, eu poderia falar, mas o médico nunca falou comigo. Então, assim, dá um trabalhinho? Dá, mas eu sou empreendedor. Na advocacia dá um monte de trabalho também. A pessoa vem conversar comigo, eu tenho que fazer procuração, tenho que fazer contrato, tenho que pegar o documento, tenho que escanear. Se eu não fizer isso, vai dar errado lá no fim. E você também. Se não der errado... E tudo que começa, assim, quando você está ouvindo aí,
vou sair para ser especialista, tenho que cuidar ali, ajustar meu seguro, tenho que organizar, ver se meu regime tributário da empresa está certo, ou ver se começar a fazer marketing. Mas no começo ele gera um esforço, mas depois de um tempo aquilo vira um hábito, né? Você sabe que vou fazer tais coisas, eu falo, ó, explico ali, se torna uma rotina que fica fácil, né? Mas antes é melhor entender que você pode fazer isso e se colocar dentro da sua rotina do que depois aquilo que no começo pode dar um trabalho, você deixar de fazer e colher consequências não muito boas, né? Com certeza. E olhando assim pelo aspecto, Edu, o que você... Eu chamo de Edu porque eu já conheço, mas normalmente o pessoal chama Dr. Eduardo, né? E às vezes eu falo para o doutor, chama de Eduardo. O que você viu casos práticos, assim, que as pessoas que você conheceu, sem citar nomes, é óbvio, mas de colegas que saíram da residência, quais caminhos foram, construíram clínica, tiveram um ambiente próprio, trabalharam em outros? Quais são os passos aí que você vê relevante e como tomar essa decisão? Então, assim, os médicos têm alguns caminhos a seguir. Então, a grande maioria vai empreender, não tem como fugir desses assuntos que a gente está tratando. Entender que é uma empresa, acho que é fundamental que foi falado. Então, entender que é uma empresa que ele vai ter que gerir como uma empresa e o que ele não entender, ele vai ter que contratar o serviço. E cada vez mais isso, como está o dinheiro cada vez mais escasso, a gestão precisa estar mais otimizada, né? Então, às vezes, antes, o médico ganhava tanto dinheiro, né? Na minha área, isso é muito tranquilo, assim. Os primeiros nefrologistas, eles ganhavam... O SUS pagava muito, então eles ganhavam muito dinheiro. E a gestão das clínicas... Não precisa se preocupar, né? Não precisava se preocupar. E hoje assim, a gente vê uma modernização, uma preocupação com isso muito grande, porque o material ficou caro, funcionário, todo esse aparato institucional que precisa ter para funcionar, e a receita a mesma que há 40 anos atrás, né? Então... Aí vai dar errado, a conta não fecha. Aí a conta não fecha. Então, precisou se modernizar. Então, o empreendedor pode ser professor. Muita gente segue carreira universitária, aí a orientação é fazer mestrado, fazer doutorado. Muita gente gosta de pesquisa. No Brasil é muito difícil, porque... Se manter com pesquisa, né? Porque é uma coisa que não remunera, você não remunera bem você como professor, né? É difícil um médico viver só como professor. Geralmente ele é empreendedor e é professor, né? Mas fora isso é muito tranquilo de se viver só como pesquisador, inclusive. Tem gente que para de exercer a medicina e fica só na pesquisa. Isso daí é uma área também, mas daí sugiro sair do Brasil, né? E outra área é trabalhar mesmo de prestador de serviço para algum hospital, alguma coisa outras clínicas. Que você vai ser, mesmo que você vai receber por PJ, né? Mas é mais a parte operacional, assim, porque lá você parece um funcionário, né? Então, entender também que não é porque você vai escolher um que você não vai mudar. Então, diferente das gerações anteriores, hoje em dia eu já fui da parte da gestão, eu já fui professor, hoje eu ainda sou professor, mas sou numa carga horária infinitamente menor. Eu sou empreendedor, assim, já transitei em tudo isso daí. Então, é importante ter essa maleabilidade, não fechar portas. Trabalhar fora na Austrália? Não, lá eu só fiz um estágio, né? Que daí eu conheci os pesquisadores que eram nefrologistas que faziam só pesquisa. E daí foi até interessante que quando eu quero, né? Assim, quando eu voltei, eu falei, puxa, como é que a gente vai competir com esses caras? Os caras têm financiamento, eles têm dinheiro, tem um cara que é nefrologista que se dedicando a isso. Como é que a gente vai fazer um trabalho aqui que vai se equiparar com um trabalho que, então, acaba que nós somos leitores dos trabalhos deles. Mas não fechar a cabeça para nenhuma área e você, ao longo da vida, você vai se deparar com tudo isso e estar preparado, não ter medo de mudar, né? Porque vai mudar. É uma certeza que as coisas vão mudar. Vão mudar. E eu, como empreendedor, né, fundador da Runme, eu vejo o que muda no negócio, para você que está me ouvindo, que você que vai definir ali como médico empreendedor.
você precisa de pessoas, né? Então, quando você pensa em pessoas, não é, preciso de pessoas, abraçar as pessoas. Não é isso, gente. Você precisa formar um bom time com pessoas dentro da sua estrutura, conforme vai crescendo. Eu vou precisar de um financeiro. Conforme vai crescendo a empresa, talvez você precise de um financeiro. Esquece a ideia que você vai contratar uma secretária, ela vai fazer tudo. Eu vou precisar de alguém que vai fechar os contratos, que é alguém que tem uma habilidade mais de comunicação comercial. Talvez você vai precisar dessa pessoa. Vou precisar de alguém que seja bem organizado para organizar a agenda, fazer a compra, um administrativo. Então, essa formação de pessoas, ela é gradativa. Não queira também contratar um financeiro, um cara de negócio, um cara de administração, sem você ter volume. Então, você pode, aos poucos, ir colocando essas pessoas. Como você define quais as pessoas vão colocar? Se a pessoa não tem expertise, você vai ter que fazer. Então, exemplo, eu sou um médico, sou muito reservado, eu sou especialista, mas eu sou muito bom técnico, mas eu sou reservado. Você entende que você é assim, você vai precisar de alguém para se relacionar com o paciente, para, às vezes, fechar ali um tratamento. Porque simplesmente você fechar a porta e a outra pessoa que é secretária não conduzir o paciente para um fechamento de um tratamento, ele vai embora e não vai fechar. Então, todo aquele tempo que você dedicou estudando não vai ser convertido em algum negócio. Ou não, eu sou muito bom em conversar com o paciente, envolver, então eu fecho ali o tratamento, mas eu sou muito ruim de organizar as finanças, a minha agenda é uma bagunça, se não tiver alguém que organiza a minha agenda, eu me perco tudo. Logo, você precisa de alguém. Então, observa assim que você pode usar as suas potencialidades como indivíduo e complementar com aquilo das pessoas. É isso que é você precisar das pessoas. Você vê aquilo que alguém pode fazer melhor que você e você contrata isso. E é gradativo. Conforme vai aumentando, você vai colocar mais pessoas, até às vezes você tem que contratar gestores que vão gerir um time maior. Então, eu tenho 4, 5 pessoas. Possivelmente você vai ter que ter alguém gerindo, porque você já tem dificuldade de acompanhar a rotina de todo mundo. Então, é uma construção. E entendendo que você precisa em cada etapa, você vai executando, complementando. Mas, no fim das contas, você simplifica assim, mas como eu tomo essa decisão? Olhando nos negócios onde você admira, num restaurante, numa concessionária, qualquer lugar que você vá, que você sente que é bem organizado, que é bem atendido. O que você pode aprender com aqueles casos que você pode trazer? E o que falta no seu? É simples assim. E a partir do que falta, você vai complementando, seja com pessoas ou ferramentas ali que pode ajudar no seu dia a dia, né? E para finalizar, deixo aí para vocês colocarem uma mensagem final. Como que os residentes aí podem ter uma carreira de sucesso entrando aí como especialistas? Eu queria fazer uma reflexão aqui rapidamente. Não só minha, não. Só lembrando que esse é o último episódio nosso, ali desse modelo de falar do novo médico, do pré-residente, pós-residente. Nada como uma reflexão final. Só faltou uma cerveja aqui, né, gente? Bom. Sobre o network. Porque no escritório eu tive bastante estagiários e agora a gente só tem advogado. E como que o estagiário me chamava a atenção? Se ele viesse falar sobre direito comigo, sabe, do jurídico, da resolução nova. Cara, eu cagava pro cara. Normalmente ele sabe menos que você, né? Você falou, beleza, show de bola, depois a gente conversa. Mas o cara que chegava em mim e falava sobre uma possibilidade de marketing, um novo software, ou me ajudava com alguma coisa dentro da minha casa, falou, compra tal coisa que você vai conseguir. Porque aquele estagiário que eu ouvia, tô ferrado, não consigo achar um marceneiro, tá difícil, tal, não sei o que. E o cara chegava, cara, tem esse marceneiro aqui. Esse continua comigo. Esse se tornou advogado, ganha bem, eu tô feliz com ele, tomara que esteja feliz comigo, né? Mas eu queria saber do residente médico, nessa questão do network, quais assuntos que eles poderiam tratar com você, né, ou com os preceptores, ou entre os colegas, para que ele se torne interessante. Aquela palavra que você tinha falado, né? Isso eu sinto, assim, o aluno ele tem, porque para ele é muito novo tudo, então ele está vendo a primeira vez, assim. Gente que já está mais aí na estrada, assim, já começa a ficar cansado, assim, a gente já viu 300 vezes o caso. Então, eu entendia esse lado, né? Eu entendo, porque para eles é novo, talvez eu tenha sido assim também. Agora, o que eu acho que eles precisam fazer para se fixar num lugar, para se amarrar, é ser proativo. É o cara tomar atitude.
Então, não ficar Ser esperando, isentão, não esperar. não ficar esperando o preceptor tratar a pessoa como aluno. Isso daí eu vejo nos residentes atual, assim, uma certa negligência. Então ele não toma tanta decisão, talvez por conta de mais processo, talvez por conta que ele aprendeu assim. Ele não quer muito aquela especialidade, então ele se dedica menos. Então, tudo isso assim forma o seu caráter profissional. Acho que a proatividade, o fato de você fazer, óbvio, não sair loucamente fazendo tudo, porque você precisa saber também da sua responsabilidade. Mas tem coisa que você precisa tomar frente e se tiver dúvida você pergunta. Então, o mais legal assim é quando eles fazem a parte operacional pura e deixa pronto e vem para discussão. Então, isso daí chama a atenção do preceptor. Pô, esse cara é diferente. Esse cara é diferente. Esse cara, assim, aquilo lá que ele já está ensinando os internos, isso aí mostra a liderança da parte dele, né? Ele não fica assim, os internos não são meus, não são meus alunos, eu não vou ensinar nada para eles. Só não é a função mesmo. Não chama atenção. Tem 2 pontos que eu, em gestão, eu olho isso. Quando você, eu até falo para os funcionários, né? Se você é contratado para exercer uma função e você executa a função bem, você não vai ser demitido. Só isso. Agora, se você faz além, você tem a possibilidade de ser promovido. Uhum. Então, o fazer além é você dar o próximo passo. Quando você dá o próximo passo, você naturalmente você está ocupando outro raio de atuação, de habilidades ou atividades que te permite sair daquele grupinho que só faz o basiquinho. Exato. E o fazer o básico, no fim, você está na média. E está na média é ser medíocre. E quem cresce não é medíocre, é quem faz além. Então, isso eu sempre falo com o pessoal. Então, e aí tem outro lado também. As pessoas elas são contratadas pelo hard skills e demitidas pelo soft skills. Hard skills é o conhecimento técnico que seria o operacional que o Eduardo falou. E ela é contratada, ela é demitida pelo soft skill quando ela não tem um bom comportamento. E ao contrário também é verdadeiro. A pessoa é promovida e ela consegue mais oportunidades conforme ela desenvolve essas habilidades. Soft skills são habilidades interpessoais, de liderança, proatividade. Isso é em qualquer lugar. Então, não é só na medicina. Então, quando você fala assim, cara, o cara falou um negócio aqui diferente, né? Cara, é um negócio que sai fora ali da média, ele está tendo alguma habilidade que promove ele naturalmente. Fala diferente e ajudando, né? Não só fala uma baboseira. Tem uma amiga / cliente nossa do escritório médica, ela estava fazendo residência de pediatria e ela estava revoltada porque ninguém gostava dela. Tava com aquela síndrome de tipo assim, tá todo mundo me atacando, ninguém me ajuda, todos os plantões são ruins para mim, enfim, começou a reclamar. E aí eu falei para cara, começa a verificar o que essas pessoas precisam. Eu vou te dar umas dicas sobre a parte do direito, mas você pensa em alguma coisa sobre outras áreas. Pô, esse cara trabalhou na Covid. Explica para ele que ele tem o direito a um abatimento, que ele pode ter um desconto se ele tem FIES. Pergunta se ele já recebeu o auxílio moradia. Pergunta como que está a contabilidade dele. Seja interessante. Fala um benefício que você teve e passa para ele também. É o servir. Né? Eu sempre falo assim, qual que é o melhor network? Servir. Se você dá alguma coisa para a pessoa, você vai querer retribuir de alguma forma, você se sente amigo daquela pessoa. Não tem... O brasileiro é bom. O brasileiro é ruim de começar. Mas ele é muito bom de dar a recíproca, né? Quando você dá alguma coisa, normalmente você fala, não quero, ou você fica com receio porque você tem que dar a contrapartida. Mas quando você recebe, você fica com aquele negócio na cabeça. Cara, eu tenho que fazer alguma coisa pro outro, né? E depois que ela fez isso, ela não chegou em mim com feedback, falando, nossa, tá tudo maravilhoso. Mas ela não reclamou mais. Eu falei, tá tudo certo na residência? Não, tá show de bola, tá gostoso agora. Então, é só de você ter outros assuntos de ouvir a pessoa, qual que é o problema que ela está sentindo lá. Vai lá, resolve para ela, pô. Não tem uma pessoa do mundo que não vai gostar de você. E se você fizer para todo mundo da sua área, vai se tornar um clima legal e todo mundo vai querer te ajudar também. Acho que... E tem caso assim interessante, né? Teve cliente que, por exemplo, lá no começo eu atendia mais os clientes finais, ia vender para eles e tudo mais, e aí chegava um caso, cara, era dezembro, tinha passado na residência, queria abrir uma empresa, eu falava, cara, para que você vai abrir empresa? Não, porque eu tenho que receber e tal. Eu falei, mas por quê? Você nem vai usar, você vai entrar na residência, você não vai focar no R1, estudar?
Então nem faça, velho. Não, mas eu vou trabalhar? Não, você não vai trabalhar? Então não faça. O que acontecia com essa pessoa? Eu estava, tô jogando contra o meu negócio? Pensando naquela transação, sim. Mas essa pessoa me promoveu e fechou muito mais negócios, né? Porque no fim eu estava ajudando ele para aquele momento. Obviamente, depois lá na frente ele ia voltar, cara, agora eu preciso. E aí quando ele precisa daquele algo que você fez, ele volta até a gente. Então, quando você trata as pessoas minimamente ali como reciprocidade e com caráter também, naturalmente você mostrar interesse pelo aquilo, naturalmente as coisas voltam, né? E não é um negócio, não, o universo é conspirar. Gente, é simplesmente relacionamento humano, né? Sim. A gente é um ser relacional e se a gente não entender que a gente é desse jeito e negar como funciona uma residência, que é importante você se relacionar bem com seus colegas, que isso vai te promover lá na frente, que simplesmente negligenciar tudo isso, naturalmente você pode estar lá na frente reclamando, pô, minha vida profissional, será que eu esqueci de fazer o marketing? Será que eu esqueci de fazer isso? Se você tem um funcionário e ali não treina ele, simplesmente achando, pô, minha secretária não faz... Eu vi do médico antigo, meu secretário é um desastre, eu liguei fingindo ser paciente, ela deixou eu ouvindo. Cara, mas você treinou ela? Você ensinou ela a fazer? Você orientou? Você deu uma bonificação caso ela conseguisse fechar algum... Não, mas então como que você quer exigir algo, né? Achando que a pessoa vai se comportar como você. Então, ter pé no chão e entender que as pessoas não vão agir como você e, ao mesmo tempo, você poder contribuir com elas, naturalmente, seu resultado tem de ser maior e melhor, né? Eu acho que é isso. Temos mais alguma coisa? Sem reflexões sem agora. Reflexões. já fiz a minha. E agora, fazendo o desfecho final, esse é o último episódio dessa série de sequência de transições de carreira. Queria agradecer muito ao Alcides, trouxe conhecimentos relevantes, Obrigado. Direitos que vocês têm. E aqui embaixo, vocês também vão ver aqui a rede social deles, podem seguir lá. Eduardo, muito obrigado. É muito bom quando tem um médico que se preocupa e ele... está falando aqui, pensando em vocês. Só antes de você terminar, Thiago, rapidinho assim, né? Porque a gente fala aqui, o meu papel aqui é de experiência, né? Então, a gente às vezes, é que eu odeio assim, né? O papel do rule cheater, né? Do cagador de regra. Então, assim, eu passei por tudo isso já. Então, por ter passado por tudo isso... um pontozinho, eu vou contar um pouco o currículo do Edu. Ele é bem singelo. Cara, já foi presidente da Sociedade Médica, já foi diretor... Vice-presidente. Vice-presidente da Sociedade Médica, Presidente diretor... próximo, né? Diretor da Unimed, já foi conselho do fiscal da Unimed, já trabalhou fora do país, fez estágio, professor de faculdade, clínica médica, chefe de equipe no hospital, tem clínica também. Então, quando ele fala que ele passou por tudo, ele realmente passou por tudo. Então, Exato. Quando ele vê isso, as coisas que ele passou, os colegas indo ali por um caminho que, cara, vai dar burrada, ele se sente até mal de falar, pô, quero ajudar ali. E por isso que a gente acha bem relevante, agradeço em especial esse caso do Edu, porque ele está vindo aqui para ajudar vocês que estão ouvindo a tomarem as melhores decisões. E, naturalmente, se você ele abrir uma caixinha de pergunta lá, que eu vou mandar no direct, ele vai ajudar também, que acho que assim como ele faz isso, sem esperar nada em troca, algum momento vai ter um benefício no futuro. Fechando mais esse episódio, o terceiro episódio aqui do Roy Cash. Agradeço a vocês a paciência, agradeço os nossos convidados. Obrigado. E nos encontramos numa próxima. Até mais. Valeu.